Olá, meus amigos. Eu sou Calvi Paiva, diretor executivo da Câmara Internacional de Mediação e Arbitragem, e nós estamos em preparação para a nossa próxima videoconferência corporativa do dia 26 de setembro. Será iniciado às 9 horas no horário americano, no horário aqui de Carolina do Norte, 10 horas no horário brasileiro, e 14 horas no horário da Europa e da África. E nós queremos reunir o maior número de servidores, de parceiros operacionais, de contratados, de agenciadores autorizados, agentes autorizados e mediadores que, de alguma forma, já estão relacionados no site interarbitral.org. E neste período de preparação, nós queremos falar algumas coisas importantes para que cada participante saiba do que se vai tratar na reunião, para não perder tempo com divagações e, ao mesmo tempo, orientar a preparação da videoconferência. Nós queremos que cada um dos participantes evitem, no momento da participação, em que a câmera estiver ligada e o áudio, evitar barulho para que não perturbe os outros participantes da reunião. Barulho de crianças em ambientes que estejam desfavoráveis. Se você estiver em um ambiente desfavorável para participar, não participe, porque aqueles que não tiverem tempo, dedicação e responsabilidade para separar um tempo para receber instruções corporativas que vai beneficiar o seu futuro, a sua atividade profissional, não estará demonstrando interesse para com a companhia. Mas nós vamos estar observando alguns detalhes aqui de como vai funcionar a Câmara Internacional de Mediação e Arbitragem neste novo período pós-coronavírus. Nós temos anunciado que a IMEC, a Câmara Internacional de Mediação e Arbitragem, é como se fora uma caixa de ferramentas. Aqui nós temos mediadores credenciados, MC. Entre os mediadores credenciados que nós temos aqui nesta caixa de ferramentas, são engenheiros, advogados, profissionais liberais, auditores fiscais, pastores, padre, bispo. Nós temos pessoas que têm conhecimento nas mais diversas etapas do conhecimento humano, nas diversas características operacionais. E pessoas que estão habilitadas a trabalhar na mediação e na arbitragem. Então, o que é que nós queremos fazer? Através deste novo período de avanço da Câmara, porque nós vamos estar inaugurando, possivelmente na próxima semana, em São Paulo, em São Bernardo do Campo, um centro operacional, com salas de reuniões, com sala de treinamento. Nós vamos estar também viabilizando na África, através de Tiago Macedo. Nós vamos estar trabalhando com um grupo de pessoas capazes para que a plataforma de trabalho que foi criada, chamada IMEC, Câmara Internacional de Mediação e Arbitragem, no português, seja a melhor opção para aqueles que procuram resolver os seus conflitos. Quando duas partes envolvidas em um conflito procuram uma terceira parte idônea, isenta, que possa intermediar a questão. E aqui para nós, a mediação arbitral está sendo muito procurada nesses últimos dias, nos últimos anos, tanto por negociantes como por pessoas comuns que precisam resolver suas causas, inclusive atendendo um próprio conselho do mestre dos mestres, Jesus. Ele disse: concilia-te depressa com teu adversário, antes de chegar no tribunal, porque chegando lá no tribunal,
O oficial vai te entregar ao juiz, o juiz ao policial, e aí não sairás de lá senão antes de pagar o último ceitil. Noutras palavras, o mestre dos mestres está dizendo assim: resolvam suas causas antes de chegar no tribunal. Resolvam suas causas na mediação arbitral. Então, para que as causas sejam resolvidas na mediação arbitral através da IMEC, nós vamos estar credenciando dezenas, centenas e milhares de pessoas como agentes autorizados da IMEC para ter uma plaquinha desta no idioma em que a pessoa fala, para representar a Câmara Internacional de Mediação e Arbitragem em qualquer comunidade, em qualquer cidade americana onde tem o maior fluxo de brasileiros, em qualquer cidade italiana, em qualquer cidade europeia, em qualquer cidade brasileira, nos principais portos do Brasil, para solucionar problemas entre importadores e exportadores desse eixo Brasil-Estados Unidos. Mas não somente isto, em qualquer parte do mundo. A Câmara ela é internacional, até no nome, né? E ela pode resolver qualquer problema. Por quê? Porque nós temos uma caixa de ferramenta que cada dia está aumentando, com pessoas capacitadas para resolver qualquer problema. Agora, o que é que fazem os agentes autorizados? Aqui, agentes autorizados, o que é que eles fazem? Eles representam a Câmara diante da sua comunidade, que para nós é chamado de clientes. É a nossa base operacional, é o nosso mercado de trabalho, é a nossa plataforma de trabalho. Pessoas que divergem, que têm conflitos nos negócios, conflitos pessoais, em que eles podem tomar a decisão de fazer um acordo. Então, essas pessoas, elas procuram a Câmara através do agenciador, o agenciador remete o problema para a Câmara e a Câmara abre a sua caixa de ferramenta para resolver a questão. Agora, preste atenção aqui, ó. Na comunidade, nós temos os nossos clientes. Esses clientes são formados pelas duas partes conflitantes. As duas partes de um conflito têm o demandante e o demandado. Então, o demandante, ele procura, através do agenciador, a Câmara de Mediação e Arbitragem para dizer o que ele quer. E no momento que ele preenche um formulário, isso tudo online, ele vai dizer qual é o problema que ele tem. É igual o paciente que chega diante do médico e o médico pergunta: o que é que você sente? O que é que você está sentindo? Para a partir daí procurar o medicamento. Da mesma forma, a IMEC vai abrir a sua caixa de ferramenta para resolver esse problema, mas precisa saber qual é o problema. Então preste atenção. O primeiro ponto na mediação arbitral é que o demandante, a pessoa que se sente lesado em uma questão, a pessoa que quer resolver um problema, procura a Câmara e aquilo que a pessoa faz na justiça comum como uma denúncia, um BO, ele resiste uma ocorrência. Aqui, o demandante ele preenche um formulário de solicitação de audiência, de arbitragem. Então, quando ele preenche esse formulário, ele vai dizer qual é o problema e quem é o demandado. Demandante e demandado, D1 e D2, no nosso esquema aqui, para a sua compreensão. Entende? Então, primeiro, o demandante procura, através do agenciador, a Câmara de Arbitragem, e a Câmara de Arbitragem
entra em contato com o demandado e envia aquilo que nós chamamos uma convocação. Nesta convocação, tudo online, através de correio eletrônico, você mostra para o demandado que a Câmara recebeu uma denúncia contra ele, ou pelo menos uma informação sobre o problema que ele gerou, e coloca para ele uma oportunidade de resolver este problema antes de chegar no tribunal, conforme a orientação de Jesus Cristo. E vai dizer para ele, olha, você pode resolver este problema através da mediação arbitral. A mediação arbitral é um instituto legal que foi criado em 1958, quando 147 nações representadas pela ONU se reuniram em Nova York, na chamada Convenção de Nova York, para instituir esta forma de resolução de conflitos, para que de uma forma amigável, de entendimento, de acordo, as pessoas resolvam os seus litígios entre si através de um mediador, credenciado por uma Câmara de Arbitragem. Sim, porque tem que ter um instituto para isso, tem que ter uma forma jurídica autorizada pelo governo para fazer, como a IMEC é. Autorizada pelo Departamento de Estado de Carolina do Norte, registrada no Departamento do Tesouro Americano, através da FinCEN, que é o departamento que fiscaliza a movimentação financeira, inclusive para funcionar como uma agência de cobrança, é o que nós estamos fazendo aqui. Quando nós resolvemos um conflito no meio da comunidade brasileira e as pessoas aqui resolvem os seus problemas, pode pagar para a Câmara e a Câmara é que paga o demandante, através do dinheiro que foi pago pelo demandado. Entende? Então, nós estamos capacitados para atuar juridicamente para resolver conflitos através dos nossos agentes autorizados que vão representar a Câmara nas suas comunidades. Tá dando para entender até aqui? Então, veja bem, quando o demandado ele recebe, não é uma intimação, é uma convocação, mostrando para ele uma oportunidade de resolver o seu problema, como se diz no bom português, numa boa. Geralmente ele não recusa, porque ele sabe que se recusar esta oportunidade, o demandante pode procurar a justiça comum, aí vai ter um policial batendo na sua porta, aí vai ter audiência com advogados, com juízes, aquelas infinidades de recursos que não terminam mais, as pelejas, as despesas, e ele quer fugir disso. Então ele aceita a mediação arbitral, que é muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais eficiente. Pois bem, quando ele aceita, ele assina embaixo e nos devolve o papel. Então nós já temos a autorização do demandante e do demandado para resolver o conflito. Então a Câmara ela abre a sua caixa de ferramenta, preste atenção aqui, e ela envia, ela credencia um mediador, um MC, é um mediador credenciado, para estabelecer uma reunião conciliatória ou uma audiência arbitral, como queira chamar. Isso pode acontecer numa sala de hotel, pode acontecer numa sala de aula, pode acontecer num escritório, em qualquer lugar. Inclusive numa estação de serviço IMEC, se houver naquele lugar. Mas o importante não é o lugar, são as partes que estão envolvidas ali. Então, aqui se oficia uma audiência conciliatória, que é uma reunião arbitral, que o mediador credenciado, ele fica no meio senta na cabeceira da mesa, ou no meio da mesa, como eu estou aqui, e de um lado fica o demandante e o demandado. Está vendo aqui? Numa mesa, veja bem, o mediador, o demandante e o demandado. E aqui eles vão conversar entre si com apoio técnico do mediador, que até encontrarem um acordo em valores,
um acordo em ideia de como resolver aquele conflito numa boa, sem precisar recorrer à polícia nem à corte oficial. Entende? Esta audiência conciliatória ou audiências conciliatórias, quantas forem necessárias, na mediação arbitral, o prazo máximo para resolver um questionamento deste são 180 dias, mas geralmente se resolve, na maioria dos casos que nós temos feito aqui, se resolve em 40 minutos, 45, 1 hora, já se resolveu o caso. Quando precisa de parecer técnico, pode-se marcar uma segunda audiência com a participação de um técnico que vai dar uma opinião técnica sobre o assunto, isso tudo pago pelo demandante e o demandado, numa despesa à parte. Mas às vezes não é preciso, eles chegam em um acordo. Porque preste atenção, quando duas partes envolvidas em um conflito procuram mediação arbitral para resolver o seu conflito, é porque eles já querem resolver, eles já querem fugir da justiça comum com os seus contratempos, com a sua morosidade, ainda mais porque vivem abarrotadas de crimes para resolver. Então, através da mediação arbitral, com o mediador, demandante e demandado, ou testemunha que precisar desse lado ou desse lado, não importa quantas. Mas o importante é que quando concluir esta audiência aqui, vai se chegar num acordo. E quando se chega em um acordo, aí o mediador assina um papel dizendo que aquele problema foi resolvido, remete para a Câmara e a Câmara coloca este documento à disposição do demandante e do demandado, dizendo que aquele problema foi resolvido. E quando se chega diante da justiça comum, apresentando aquele papel que o problema foi resolvido, não existe mais recursos. Claro, disto aqui decorre pagamento. Digamos que aqui é um problema de pagar $1 milhão, ou $100 mil, ou $10. Aí aqui diz, olha, o acordo aqui é que ele vai pagar $10 mil, $1.000 por mês. Este é o acordo, então assina aqui. Agora vai pagar quando, vai pagar onde, vai... Então, chegou num acordo. Vocês sabem, a gente está acostumado a resolver questões, mediando questões, em qualquer lugar. Por exemplo, a mãe, quando vê duas crianças, seus filhos, brigando por causa de um brinquedo, e ela chama as duas crianças, e diz assim, olha meu filho, você vai brincar com este carrinho durante 10 minutos, e o seu irmão vai brincar com a bola. Quando completar 10 minutos, você vai brincar com a bola e ele vai brincar com o carrinho. Está bem assim? Concorda? Ok. Ali entraram num acordo. Entende? A mãe mediou uma questão entre duas crianças que estavam brigando, pelejando. Mediação é isto. Só que aqui, na mediação arbitral, nós fazemos isso profissionalmente, em questões que envolvem valores, negócios, problemas seríssimos, para encontrar uma solução. Então, acima de tudo, o mediador ele é um apaziguador. E o agente autorizado, eu falo para ele que ele é um caçador de problema. Sim, ele fica procurando problema para resolver. Igual o bombeiro procura um fogo para extinguir as chamas, para apagar o fogo. É desta forma. Então, voltando aqui ao nosso gráfico. Esta é a fórmula que nós temos para trabalhar. Nós precisamos de agentes autorizados e nós precisamos de mediadores competentes ou mediadores credenciados, a partir de ser feita uma avaliação pela Câmara para disponibilizar essas pessoas para resolver a causa. Agora,
Quando eu falei que uma mãe resolve um problema com as suas crianças, ela não está ganhando para fazer isso. Aqui nós ganhamos. A Câmara, ela é uma empresa prestadora de serviço. Da mesma forma que tem uma empresa que presta serviço de encanamento de água, da mesma forma que tem uma empresa que presta serviços de eletricidade, de pintura, a Câmara, ela é uma empresa que presta serviço de mediação e arbitragem, serviço profissional, com pessoas especializadas, para fornecer o mediador que é necessário para resolver qualquer caso. É uma caixa de ferramentas que você vai usar a chave de fenda quando for necessário. Você vai usar a chave de boca quando for necessário. E assim por diante. Vamos falar agora a respeito do pagamento. Tudo online. Recebimento e envio de valores, recebimento e envio de documentos, recebimento e envio de informações, recebimento e envio de formulários, tudo online. Interarbitral.org. Agora observe aqui. Vamos para o pagamento. Quando um caso chega à Câmara, de acordo com a lei da mediação arbitral internacional, a Câmara pode cobrar do valor que é objeto do litígio de 1 a 30%. Sim, não pode cobrar menos de 1% e nem mais de 30%. Mas dentro deste nível aqui, nós podemos cobrar. Nós podemos entrar em acordo com os litigantes, com o demandante e o demandado. Por exemplo, se uma causa custa $1 milhão, nós podemos cobrar de 1 a 30%. Se custa $100, nós podemos cobrar de 1 a 30% deste valor. Claro, quanto maior é o valor do litígio, menor é a taxa que a Câmara cobre para resolver o litígio. Quanto menor é o volume do valor em questão, maior é o que a Câmara cobra para compensar as suas despesas operacionais. É sempre assim. Agora, geralmente, se entra em um acordo em 5%, 10%, 15% deste valor. Tem casos que é mais complicado, que a Câmara precisa cobrar mais, que nem o caso agora que aconteceu, nós sabemos lá em Mato Grosso, teve um comprador de frango, que comprou um frango lá de um fornecedor, levou para a China e sumiu com o dinheiro, e é $1,5 milhão. Está se sabendo que este importador, ele está aqui nos Estados Unidos, né? Então, num caso desse, que está praticamente perdido, nós podemos caprichar na cobrança para resolver a questão, porque também vai dar muita despesa para procurar essa pessoa, encontrá-lo e colocar a ele uma convocação arbitral para resolver este questionamento. Pois bem, existem outros casos, como agora um que apareceu lá na Tchecoslováquia, de uma pendência lá que falta ser... Bom, depois nós falaremos isso, né? São muitas questões que tem, não vamos divergir aqui, mas não vamos gastar tempo com isso. Mas o que eu quero dar só um exemplo aqui é que nós podemos cobrar de 1 a 30% do valor, entende? Agora, deste 1 a 30%, sendo 1 ou 30%, equivale no total do que nós vamos cobrar 100%, que precisa ser dividido entre os operadores da Câmara. Então, como é que funciona? O agenciador autorizado
fica com 40% para executar o seu trabalho, desses 100%. O mediador credenciado, ele fica com 20% deste valor que é cobrado para resolver a questão. Ele já pega o problema praticamente ganho, não é? Ele vai apenas sentar numa mesa para ajudar duas pessoas a resolver a sua questão. Preste atenção que a Câmara, a IMEC, é a que mais paga. Porque se uma hora trabalhada pelo mediador aqui nos Estados Unidos, fica em torno de 500 a 600 dólares, sim, uma hora sentado na mesa resolvendo uma questão. Se passar 2 horas, 3 horas, ele ganha, em média, 500 a 600 dólares por hora. Como nós pagamos 20% do valor do litígio, não tem nenhuma Câmara que faça isso. Pague 20% para o mediador. Então, nós pagamos muito mais do que 500 ou 600 dólares por hora trabalhada. E, bom, aqui nós temos 40% para o agenciador que pegou a causa. Nós temos 20% para o mediador que vai mediar a causa. E nós temos os 40% restante aqui, que é a taxa administrativa da IMAC, a taxa administrativa da Câmara, para que ela possa existir e executar o seu trabalho. É assim que nós trabalhamos. É assim que nós vamos oferecer oportunidades para todos aqueles que quiserem representar a Câmara como um agente autorizado. E como é que faz isso? Bem, nós criamos o TCI, que é o Treinamento Corporativo IMEC, feito online como nós estamos fazendo aqui. E nós queremos reunir o maior número de pessoas para fazer este curso, que vai ser feito por consultores internacionais, pessoas que têm capacidade e conhecimento para oferecer aos iniciantes, como advogados, como juízes aposentados, pessoas que têm esse entendimento. Então, durante 12 horas aulas, 1 hora a aula é 45 minutos de vídeo como este, que a pessoa vai se sentar para aprender. Aí, através do TCI, Treinamento Corporativo IMEC, nós vamos aprender como é que se faz uma reunião arbitral, como se começa, como se termina, o que é uma conciliação, o que é uma arbitragem, o que é uma mediação, porque são mecanismos diferentes, embora com o mesmo objetivo. Se você deseja participar, para participar como um agente autorizado em MEC, você precisa fazer o TCI, porque é um treinamento corporativo. Nós vamos mostrar como funciona a IMAC. E para fazer esse treinamento corporativo, é necessário pagar? Sim, claro, tudo. Para você aprender, precisa pagar. Observe que a pessoa não paga. Aliás, a pessoa não ganha para estudar medicina. A pessoa paga para estudar medicina. A pessoa ganha para exercer a medicina. Para estudar a medicina ele paga os livros, ele paga o curso. Da mesma forma, o treinamento corporativo IMEC, ele é pago, mas nós procuramos simplificar ao máximo, porque nós não ganhamos na formação, nós ganhamos no trabalho. Porém, a formação também não pode ser grátis. Por quê? Porque existem despesas, nós vamos credenciar pessoas, nós vamos enviar documentos, nós vamos dar oportunidade e nós vamos contratar mão de obra especializada para ensiná-los. E ninguém trabalha de graça. Então, o treinamento corporativo IMEC custa apenas $70, em média R$416, $70. Nós simplificamos ao máximo, $70. Aqui, uma faxineira para limpar uma casa de tamanho médio, ela ganha em média $100, $120. Se a casa for grande, vai para $300. Com $70,
você faz o treinamento corporativo IMEC. E ainda mais, se você já está registrado na Câmara anteriormente e pagou alguma coisa para entrar, você tem um desconto de 40% neste valor. Então você só vai pagar $45 para fazer o seu treinamento corporativo IMEC. Basta que você tenha o RG IMEC. Você só paga $45 para fazer o treinamento corporativo e ter direito ao acesso às 12 horas aulas. Agora, preste atenção numa parte mais importante, e com isso eu termino. Nós precisamos expandir a nossa empresa para que mais pessoas trabalhem conosco, porque nós precisamos estar presentes nos principais portos brasileiros, americanos, nas principais cidades americanas, brasileiras, no Canadá. Nós vamos precisar estar presente em outros lugares. Então, nós vamos precisar aumentar o nosso número de agenciadores, de servidores contratados. Precisamos multiplicar o número dos nossos agenciadores. Nós poderemos colocar anúncio nos jornais, nos classificados, mas nós preferimos dar esta oportunidade para as pessoas que já trabalham conosco, já estão registrados na Câmara, para que indique uma pessoa do seu conhecimento, para que indique alguém que ele entende que pode ser um ótimo mediador ou agenciador IMEC. Então, você indica essa pessoa para fazer o curso, e quando ele entra e se matricula no curso para trabalhar conosco, para adquirir capacidade para trabalhar na mediação internacional e ganhar em dólares cada vez mais progressivamente, quando ele se matricula e paga os $70 para fazer o seu curso, 40% do valor desta matrícula vai para o agenciador que o indicou a participar. Na verdade, a Câmara recebe 45 e $30 vai para você, por cada indicação que você fizer, para nos ajudar a conseguir mais servidores, para expandir a Câmara em todo lugar. Com isso eu termino. Aproveite esta oportunidade e comece a trabalhar. Comece agora mesmo a fazer a sua matrícula para o treinamento corporativo IMEC, que começa logo depois do dia 26 da nossa conferência arbitral. Que Deus abençoe a todos.